Vamos fazer uma oração para começar a palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo para que possa agir na nossa mente, para que nós possamos gravar a Tua palavra, Senhor nosso Deus, e poder usá-la da hora oportuna. Em nome de Jesus. Amém. O assunto hoje é um assunto muito bonito, né? Ele já foi dividido em 3 partes e cada hora que a gente aborda tem mais novidades, né? Eu vou dividir aqui em 3 partes. Eu vou ficar aqui com a mensagem de João, capítulo 6. Vocês vão ficar com outra parte que eu vou dar para vocês. Eu vou ficar aqui com a mensagem de João, capítulo 6, do verso 1 a 15. Da minha esquerda aqui, vocês ficam com a passagem de Mateus 14, verso 13 a 21. Vou ficar com 15 versículos, vocês vão ficar com somente 7 versos. Mateus 14, 21. Do meu lado direito, vocês fiquem com Marcos, capítulo 6, do 30 a 44. 14 versículos, ok? E depois eu vou fazer um fechamento em Lucas 9. Então, todo mundo com a palavra aberta, eu vou ler a palavra aqui, na minha parte de João capítulo 6. A multiplicação de pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus no monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um pedacinho? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou imediatamente a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pãezinhos de cevada, 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães, dando graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada e os 2 peixinhos. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam todos para arrebatá-lo e proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. 15 versos de João. Interessante, né? Já deu 3 sermões e possivelmente vai dar o 4º. É muito profundo a mensagem. Nós sabemos que catalogado no Novo Testamento
só existe 35 milagres catalogados, fora os eventos milagrosos, que a ressurreição de Cristo, né? E outros, mas catalogaram 35. No Velho Testamento, 42, mas existe muitos. Aqui no Novo Testamento, o próprio João, no capítulo 21, o último capítulo de João, no verso 25, fala que ele fez muitos milagres, e João usa uma hipérbole, que não daria para escrever todos os milagres, porque ele fazia muitos milagres. O ministério de Jesus foi mais de milagres do que da pregação falada. Interessante, né? E no contexto aqui, olha só como é bonito a gente pegar o contexto da mensagem para abrir os horizontes, né? Eu dei uma passagem para a esquerda, para a direita, e fiquei com duas passagens aqui. Essa que eu estou lendo e Lucas 9, de 10 a 17, para fazer uma complementação, porque é a única mensagem, o único milagre que está inserido nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, o único, dos 35. Então é um milagre importante, né? É o único inserido nos 4. E eu vou pegar um pouquinho de cada um para a gente ter um horizonte bem amplo da mensagem. Essa mensagem aqui, no contexto, lá da visão de Mateus 14, verso 12, fala que ali, quando Jesus se retirou, é porque ele recebeu a notícia que João Batista tinha sido degolado, tinha sido decapitado por Herodes. Foi naquele contexto que ele pegou os 12 discípulos e foi para um lugar distante para poder meditar e orar. Fica mais fácil a gente entender assim, né? Vendo todos os contextos e as mensagens, todas alinhavando tudo, né? E ele atravessou para onde? Ele foi para onde? Ele atravessou o mar da Galileia e foi lá para Tiberíades. Tiberíades era o nome também do mar da Galileia. Esse nome Tiberíades foi dado em homenagem a Tibério César. Foi dada essa cidade de Tiberíades. O mar da Galileia se chama também Tiberíades. Interessante que mais de 90% de todos os feitos milagrosos de Jesus foi praticado ali às margens do mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Interessante, né? Que não é um mar, é uma grande porção de águas doces e muita tilápia. Naquele tempo, 2000 anos atrás, e até hoje, ainda tem o peixe original lá, que é a tilápia. Interessante, né? Aqui no verso 14, ele mostra aqui que Jesus dividiu em dois para os discípulos expelirem demônios, curarem os enfermos, ungirem com óleo as pessoas, chamando a presença do Espírito Santo, dando poder espiritual para aquelas pessoas. Aqui é uma parte que a gente tem que frisar bem para ver essa mensagem, o cunho dessa mensagem, como é que se fecha, né? E ali no verso 4 de Marcos, João menciona que era o período de Páscoa. As pessoas diziam assim: mas por que tantas pessoas? 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Se for catalogar mulheres e crianças, dá no mínimo 12.000 pessoas a 17.000 pessoas. As pessoas casadas com os filhos, os 5.000, mais ou menos, total dá em torno de 12 a 17.000 pessoas. E Marcos, no capítulo 6, no verso 31, fala ali que eles foram para esse lugar repousar. Mas Lucas, ele é tótico. Lucas, o doutor médico Lucas, ele falou que foi em Betsaida o local. Então localizamos que na margem do mar da Galileia, Jesus se retirou e foi na cidade de Betsaida, ali próximo. E Marcos continua falando que uma grande multidão, olha só, foi a pé
presenciar, ver Jesus pregar, e as pessoas faziam muitos comentários, e hoje a gente já entende que o Mar da Galileia é um grande conglomerado de águas doces, cheias de tilápia, e ali que eles chamavam de mar, mas não é um mar, é um grande lago. Ele tem 166 quilômetros quadrados de extensão. É como se fosse, eu estou aqui na nave, eu pegasse uma linha e levasse até Itatiaia, e depois cruzasse até o Penedo, e depois retornasse para a nave aqui, fizesse essa delimitação, e essa delimitação aqui num formato de uma harpa, não a harpa tradicional hoje, que é a grande colocada no chão, uma harpa naquela época de 2000 anos atrás, que era o tipo de um U, assim, aberto, como se fosse uma ferradura, uma harpa, era aquele formato. E o Mar da Galileia é esse formato de harpa, como se fosse um U. Então, essa parte de 166 quilômetros, ele tem uma marginal ali de Betsaida de 8 quilômetros só. 8 quilômetros. Eu e minha esposa estivemos agora 10 dias no Rio de Janeiro e fizemos a caminhada no litoral lá do Leme até o Forte Copacabana, dá 4 quilômetros. Cronometrado no relógio. Cada quilômetro 10 minutos. 40 minutos, 4 quilômetros. Ida e volta, 8 quilômetros, 1h20. Esse período aqui, 8 quilômetros que eles caminharam, foi 1h20. Foi o que nós fizemos lá durante 10 dias, a caminhada no litoral. Eles fizeram essa caminhada, então não foi uma grande coisa. Por quê? Porque é 8 quilômetros só a margem de Betsaida. Fica bem explicado. Antigamente a gente, como é que foram a pé? Foram a pé. Nós fazemos sempre essas caminhadas, e aquele povo naquela época caminhava muito, eles não tinham essa facilidade que nós temos, né? Então está bem explicado, né? Estiveram aquela multidão ali, Marcos 6,31 explica ali que estiveram ali presentes, né? Então a multidão estava ali, foram a pé até o lago de Tiberíades, que já está explicado aqui, né? E no mesmo capítulo, no verso 34, Jesus se compadeceu quando viu aquela multidão toda chegar a pé. Ele estava no barco, nas águas, e viu aquela multidão toda. Aí Jesus se compadeceu e desceu para ensinar a multidão. Olha como é que começa a mensagem, é fantástica, né? Como é que a gente esclarece tudo aqui detalhadamente, né? Mateus 14 fala ali que Jesus parou ali e curou a todos. Olha só o ministério de cura de Jesus, ele curou a todos. E o médico Lucas, doutor Lucas, que era um dos apóstolos, ali, o médico Lucas, que era um dos discípulos, ele fala claramente que Jesus socorria da necessidade de cura de todos. E João, no capítulo 21, verso 25, fala que Jesus fez muitos milagres que não foram catalogados, não foram listados aqui no Novo Testamento. Então ele curava, o médico missionário naquela região. E Marcos 6,35 mostra que estava anoitecendo, declinando já à tarde, e os 12 discípulos disseram o quê? Para Jesus: é deserto aqui e já é tarde. Senhor Jesus, despede essa multidão para que eles possam comprar alimento nas aldeias. Olha só, que coisa interessante, né? Parece que eles deram marcha ré. Olha só, eles voltaram, deram marcha ré, porque eles tinham sido ungidos por Jesus e curaram muitas pessoas, ungiram com o Espírito Santo muitas pessoas. Eles estavam com a unção de 2 em 2 pregando, e ali naquele momento eles falam para Jesus: despede todo mundo. Eles poderiam fazer um milagre, eles estavam ungidos,
mas eles se acanharam. Interessante, né? Tem um hino nosso que fala assim: fortes e corajosos. Eles, anteriormente, quando foram ungidos, eles estavam fortes e corajosos, e agora, profundamente, eles estavam ali neutralizados. Eles deram marcha reta. Interessante ali, que parece ser paradoxal essa mensagem. Estavam ungidos e mandaram Jesus despedir, não fizeram nada para saciar a fome daquelas pessoas. Olha só como é interessante. João 6,6 fala que Jesus experimentou Filipe e os discípulos. Respondeu Jesus: não lhe deixe pão para eles, para que alimente eles. E eles ficaram quietos, calados. E Jesus falou aqui no verso 5 do capítulo 6: onde compraremos pães para tanta gente comer? Jesus fez essa pergunta. Interessante, né? Porque ele já sabia que era para experimentar, ele já sabia que ele ia fazer um milagre. Interessante, como é que pode, né? E a figura de Filipe fala assim: 200 denários não daria um pedacinho de pão para cada um. Milhares de pessoas aqui, em torno de 17 mil pessoas. O que nós vamos fazer com 200? Era o caixa, 200 denários era o caixa que eles tinham ali, que eles sempre tinham o caixa, o tesoureiro tinha um caixa ali para suprir a necessidade, e eles tinham 200 denários, era um dia de trabalho, um operário. Hoje, vamos colocar no dinheiro de hoje, uma pessoa para fazer uma limpeza na nossa casa em torno de 150 reais, concorda? Em torno de 150 a 200 reais no máximo, mas uma pessoa mais humilde, 150 reais está bem pago, você dando um lanchinho, um almoço, uma merenda, 150 reais a pessoa vai lá meio-dia limpar a nossa casa. Então coloca aí 150 reais vezes 200 denários vezes 150, daria 30 mil hoje. Parece muito, não parece? Mas 17 mil pessoas para dar alimento para 17 mil, dava para dar uma quentinha para cada um. Quer ver? Vou provar aqui a matemática, como é que funciona. Filipe falou assim: não daria para dar um pedacinho, sabe por quê? Olha, um pãozinho de sal hoje, vamos colocar o mínimo, R$1. R$1 é justo um pãozinho de sal? Está mais hoje, né? Mas no mercado está ali na padaria do campo de serviço está R$1,40. Lá em Copacabana estava R$1,70. Olha só, R$1 um pãozinho. Se nós colocarmos 17 mil pessoas para alimentar um pãozinho, vamos colocar aí, no alforje do menino tinha quanto? Tinha 5 pães e 2 peixes. 5 pães para alimentar um garoto. Vamos colocar 3 pãozinhos só, metade. 3 pãozinhos para cada pessoa, 17 mil pessoas. 3 pãozinhos vai dar 17 mil vezes 3, 51 mil pãozinhos. A R$1 cada um, já deu 51 mil reais de pãozinho. O caixa só tinha 30. Vamos colocar uma tilapinha, 50 graminhas, uma tilápia. Vamos colocar 3 tilapinhas, uma tilapinha em cada pão. Não é? Dá quanto? Dá R$3 uma tilapinha, caso 50 gramas, 1 quilo da tilápia está R$20, que nós compramos semana passada, vai dar o quê? R$3, 3 tilapinhas, vezes 17 mil, 51 mil, 104 mil. Diz que Jesus alimentou todos com fartura e ainda sobrou 12 cestos. Ainda tem a sobra, não vamos computar a sobra não, senão vai dar 150 mil para alimentar 17 mil pessoas. Eles só tinham 30. Por isso, toda a sabedoria, Filipe falou: não dá para nada, Senhor. E interessante que somente João menciona que André, irmão de Simão Pedro, informou para Jesus: Senhor Jesus, aqui está um menininho que tem 5 pãezinhos de cevada. Por que especifica cevada? Porque na Galileia eles eram pobres, na Judéia eles eram ricos, os judeus da Galileia eram humildes.
cevada era o pão mais humilde, mais pobre que tinha, mais barato. Aqui tem um menininho que tem 5 pãezinhos de cevada, né? E 2 peixinhos, 2 tilapinhas. Interessante, né? Provavelmente na vinagrete, né? 2 tilapinhas para fazer o lanchinho. O lanchinho do menino ali, no alforjezinho, para ele se alimentar. Só ele tinha esse alimento. E eles falam: o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Interessante, né? Não era nada. Mas Jesus, vendo que ninguém colocou o pé à frente para tomar uma atitude, estava ungido do Espírito Santo, tinham feito proezas, mas se acanharam ali, deram uma charré. Jesus manda o povo assentar-se, e ele usa o Evangelho. Jesus usa o Evangelho dele. Qual é o Evangelho de Jesus? O Velho Testamento. Sabe por quê? Porque nós estamos falando na época dos anos 30, onde Jesus estava vivo, e o Evangelho do Novo Testamento foi só, o primeiro Evangelho do Novo Testamento, que é uma epístola de Paulo, foi só apresentada, sabe quando? No ano 48 da era cristã, 18 anos depois. Ninguém tinha acesso ao Novo Testamento. A Bíblia de Jesus era o Velho Testamento, e tem pessoas que falam aí que, nós estamos no Novo Testamento. Jesus aboliu o Velho Testamento. Jesus nem conheceu o Novo Testamento em vida. Ele usava o Velho Testamento. Porque viu como ele usava o Velho Testamento? Ele mostra aqui as passagens que ele mostra que ele usava o Velho Testamento. Ele dividiu o grupo em 100, em 50 e mandou assentar-se ali. Jesus deu a ordem. Sabe por que ele deu a ordem? Porque já estava relatado lá o sogro de Moisés, Jetro. Ele orientou Moisés a fazer essa divisão: 100, 50, 30, 20, 10, e Jesus já tinha esse conhecimento do Antigo Testamento. Aí o que acontece? Ele aplicou naquele momento, dividiu em grupos e mandou assentar-se ali. Aí João mostra aqui no capítulo 6, verso 11, que ele tomou os pães e ele fez o quê? Jesus tomou os pães, 5 pãezinhos, os peixinhos, e deu graças a Deus, ele abençoou. Por isso que nós devemos, toda a refeição que nós formos fazer, almoço, lanche, janta, devemos abençoar, pedir a bênção de Deus, a graça de Deus ali, que Jesus fez isso. Antes de fazer o milagre, ele deu graças ali, tomou aqueles pães, os peixes, deu graça. E Marcos completa aqui, que ele olhou para o céu, não de olho fechado, não, olhou com os olhos abertos e pediu a bênção dos céus. Profundo, né? Se ele é Deus, Filho de Deus, fez isso tudo, imagina a gente, né? Às vezes a gente está comendo alguma coisa e esquece, né? Sempre dá graças a Deus pela bênção do alimento, né? Marcos registra sabiamente aqui no capítulo 6, 41. E João, no capítulo 6, 42, que eu estou aqui, mostra que Jesus deu alimento quando todos estavam fartos. Olha só, ele não deu 3 pãozinhos para cada um, não. Comeram à vontade. Eu fiz o cálculo aqui de 3 pãozinhos. Ele deu à vontade, todos estavam fartos. Jesus esperou todo mundo comer pacientemente. Vocês já observaram, quando a gente vai no self-service, a comida lá em Copacabana, R$120 o quilo. Aí a gente só pega um peixinho e uma saladinha para ficar baratinho. Aí dá R$40 o prato. Um peixinho. Por quê? Porque é self-service a 120. Aqui na Graal está R$100 o quilo. Aí você pega só um pouquinho, não enche o prato, macarrão, feijão, arroz. Por quê? Porque vai dar muito caro, né? Agora, como é à vontade, é R$30 para comer à vontade, buffet liberado. A gente come até mais do que necessário, ainda come sobremesa. Aqui fez a mesma coisa. Jesus deixou eles comer à vontade. Se ele deixou eles comer à vontade, um comeu 3, outro comeu 4, outro comeu 5, eles ficaram fartos. Diz aqui que eles ficaram fartos. Puxa, que expressão forte, né?
ficaram fartos. A gente fala no adágio popular, ficou cheio, né? É feio falar isso, mas no argentino fala, ficou cheio, né? Ficaram fartos. E aí, depois que fartou todo mundo, Jesus falou: recolhei tudo que sobrou. Olha só, fartou todo mundo, 17 mil pessoas, homens, mulheres e crianças. Depois, tudo. E essa sobra, olha só como é profundo. A palavra de Deus é fantástica, maravilhosa. Já tem 3 sermões sobre o assunto, vai ter um 4, porque é muito assunto. Olha só, 12 cestos sobraram. O que simboliza 12 cestos? Por que 12 cestos? Porque tinha 12 apóstolos. Interessante, né? 12 apóstolos. 12, por que 12? 12 tribos, 12 filhos de José, que formam 12 tribos, 12 portas na cidade santa, e aí por diante, 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos, os muros da cidade, 12 por 12, 12 meses no ano, né? E 12 horas no dia. Olha que é profundo, não é profundo? Por quê? Se nós formos estudar, vamos achar muita novidade na palavra de Deus, muito enriquecimento espiritual. O porquê das coisas? Porque Jesus é Deus. Ele veio dar tudo que ele fala aqui é divino. É para ser falado e repetido, para a gente fixar. João 6,14 fala: vendo o milagre que Jesus fez, disseram à multidão: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Testificaram ali publicamente, todos. E o povo estava maquinando o quê? Arrebatá-lo para ser rei. Aí foi o momento que ele se retirou. O povo queria um rei que desse bastante fartura para ele, não faltasse nada. Um homem que pudesse alimentar a multidão, que pudesse dominar tudo, que fosse um milagreiro. Jesus retirou. O objetivo de Jesus era outro. O objetivo de Jesus é totalmente espiritual. Aplicações, muitas aplicações nós temos. Muitas. Primeira de Filipe. Ele estava dominado pela lógica humana, e a lógica humana não é a lógica divina. As coisas de Deus é diferente das coisas humanas. Por quê? Porque nós aqui não temos jogadores profissionais, né? Mas aí no mundão tem jogadores profissionais aí de corrida de cavalo e outros tipos de jogos, né? Que o cara aposta $1, ganha 100, aposta 10, ganha 10 mil, aposta 100 mil, ganha $1 milhão em dólares. Quando aposta no azarão. O que é o azarão? É aquele que tem a mínima possibilidade de ganhar. Em todos os jogos são assim. E aqui mostra que a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Quer ver? Davi e Golias. Quem era o azarão? Era Golias, era Davi, que não tinha possibilidade nenhuma de ganhar nada. E ele foi vencedor. Por quê? Porque a lógica de Deus é assim. Os hebreus, quando estavam encurralados ali, quem era o azarão? Os egípcios ou os hebreus? Os hebreus, porque não tinham como seguir no mar e não tinham como voltar para os mortos. Foram os vencedores. Para Filipe, Jesus revela o quê? Que é o Deus do impossível. Olha, eu tinha um livro, eu comprei um livro lá em casa antigo, já estava 15 anos lá em casa, e eu comecei a ler ele, chama-se A Bíblia Tinha Razão, de Eric Van Derick, um alemão que escreveu esse livro. Eu dei ele para o pastor Paulo: eu não quero ler esse livro, pastor. Ele tenta explicar todos os milagres humanamente, cientificamente, dando lógica. Uma grande mentira. Milagre não se explica. Não se explica. Se aceita pela fé. E esse livro tenta explicar, tenta justificar,
dizendo que a Bíblia tinha razão, mas humanamente falando, está fora. Eu dei, pastor, não quero esse livro mais. Esse livro, e ele ficou com o livro. Olha, interessante, né? André estava concentrado nos recursos disponíveis. A cada um ele deu uma mensagem, né? Para André, irmão de Simão, Jesus revela que não depende de recursos humanos. Se ele quiser, se o objetivo de Deus fosse falar do Evangelho para todo mundo, sem nos usar como co-participante, usaria os anjos. Os anjos celestiais falaria para todo mundo, até nas tribos indígenas, os anjos falariam na língua deles, os anjos se transformariam em seres humanos. Então o objetivo de Deus não é este. Mostrou aqui para Filipe que ele é o Deus do impossível. Para André, não devemos concentrar nossos recursos nas coisas disponíveis. Às vezes as pessoas se sentem seguras com a poupança, se sentem seguras com os bens materiais. Está tudo o contrário, né? Aqui o objetivo é que nós sejamos co-participantes da mensagem divina. O segredo aqui, Deus quer a nossa fidelidade. Deus quer o quê? A nossa mente. Chama-se coração, né? Quando a gente fala coração, o coração não pensa não, é a mente. Deus quer a nossa mente. Ele quer que nós possamos flutuá-lo mentalmente, que Ele nos criou pensantes. Aí vem a resposta: devemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Aí Ele vai fazer um milagre na nossa vida. Nós viemos aqui, fizemos nossos pedidos, colocamos no altar do Senhor, e vamos deixar na mão de Deus. Vamos confiar que Ele vai dar uma resposta melhor do que aquela que nós pedimos. Amém, irmão? E João relata ali a pobreza daquele menino. Coitadinho, 5 pãezinhos de cevada, ainda fala cevada, parece que era para humilhar, mas não era para humilhar não, era para explicar a gente o conteúdo da mensagem. Na Galileia, interessante, tem tanta coisa maravilhosa, eu trouxe tanta coisa para falar para vocês aqui, que se eu fosse falar, vai dar mais um sermão, mas não dá para falar não. 12 apóstolos, não é? 12 apóstolos, e os galileus eram pobres e humildes, só um que não era galileu, só um. Eu trouxe aqui, é tanta mensagem que eu trouxe, que eu queria partilhar essa com os irmãos. Só um que não era galileu. Sabe qual era? Era Judas. Judas, ele era da cidade de Quirioste, da Judéia. Por isso que o nome dele é Judas Iscariote, que ele era da cidade de Quiriote. E ele era judeu. Ele não era galileu. E todos os 11 eram. Quando ele pecou, traiu, ele foi substituído por Matias. Foi uma disputa lá no concílio, 120 pessoas, para escolher um homem de Deus. O que Deus ia escolher para substituí-lo? José o justo ou Matias? Escolheram Matias, Galileu, os 12. Profundo, não é? No Pentecoste, o que foi falado? Esses galileus, todos galileus, porque os 12 eram galileus. É profunda a mensagem, né? 15 versos, mas com uma profundidade imensa. Um historiador da época, do primeiro século, Eusébio, tem o José também, né? Vamos citar Eusébio, que nós não citamos ele ainda. Ele diz que Marcos escreveu a mensagem com a ótica de Pedro, testemunho ocular de Pedro. Interessante, né? Aí nós vemos aí por que 12.
apóstolos, 12, 6, por quê? Uma aplicação fantástica, né? E uma aplicação mais profunda ainda, que os discípulos falaram para Jesus: despede a multidão, Senhor. Marcos 14, 15. Despede a multidão. Sabe o que Jesus respondeu? O povo não precisa ir embora. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei o quê? João 6, 37. Está escrito. Jesus não dispensa ninguém. E a gente só deu um encontrozinho e a gente manda embora. A gente dispensa, a gente nem recebe. Ah, o fulano vai me visitar, eu vou dizer que saí, que viajei, que passei. A gente, quando não quer, a gente se esconde. Jesus não. Se você for a Jesus, ele te recebe. Que mensagem, né? Vemos ali a parte da mulher cananeia. Os discípulos foram: despede ela, Senhor, despede, que ela vem clamando, vem gritando, despede ela. Jesus não despediu, não. Jesus não despede ninguém. Mateus 15, 23. Tudo aquilo que nos constrange humanamente, a gente tem a tendência de mandar embora. Jesus faz diferente. E interessante, as pessoas falavam: é o milagre da repartição. Mentira. Às vezes eles colocam no YouTube coisas que não é real. O milagre da multiplicação, ele repartiu humanamente, espiritualmente. Foi o que? O milagre da multiplicação. Quer ver? Pega essa folha aqui, reparte em 2, depois em 4, em 8, 16, 32, 64, 128, e assim por diante, 556, e por diante. Ela vai sumir, vai repartindo, vai chegar um ponto que não tem mais como repartir. A multiplicação é diferente. Você reparte e acrescenta, reparte e acrescenta, reparte e acrescenta. Pãozinho e peixinho. Repartiu, 17.000 vezes. E ainda sobrou 12 cestos cheios. É um milagre ou não é? É fantástico ou não é? O milagre da multiplicação. Eu acho que é muito profundo, né? Nós temos experiências também lá em 2 Reis 4, da viúva, né? Quando Eliseu fez aquele milagre do azeite, né? Ele abasteceu o azeite e as pessoas deixam passar a parte mais importante, que a multiplicação se deu nas botijas, mas não se deu na transferência, porque encheu. Terminou os vasilhames, aquela que enchia ficou vazia. É profundo ou não é? Ué, vazia, mas como é que encheu tudo? Até fartar. Por quê? Porque o milagre está na transferência. Aquele menino deu tudo nas mãos de Jesus, ficou sem nada. Sem nada, o doador ficou sem nada. Mas no contexto geral, ele comeu até fartar. Eu acredito que aquele menino comeu mais do que ele deu. Ele comeu mais do que ele deu. Que ele deu e ele comeu. Ainda teve para levar para casa. Eu tenho uma mensagem aqui para clarear, gente. É muita informação. Esse dá mais um sermão, dá 4 sermões, esses 15 versos. Desejado de todas as nações, capítulo 39, que fala sobre o mesmo assunto: recolher os pedaços que sobraram. Ali, o desejado, que é o best-seller da vida de Jesus, escrito pela Ellen Goldwhite, fala, sabe o quê? Recolher os pedaços que sobraram. Jesus desejou repartir aquele milagre ali com todas as pessoas que não vieram, estavam em casa, pudesse levar aquele pão para os familiares e contasse a história do milagre, para que a família também pudesse ser abençoada espiritualmente, e que reconhecesse
reconhecessem que ele é divino e veio dos céus, como eles falaram ali. Esse é o profeta que veio do céu. Mas os familiares não estavam, levasse o pão multiplicado para os familiares. Diz aqui no capítulo 39, o objetivo de Deus é que possamos crer no Salvador Jesus, o Cristo enviado. Os discípulos estavam revestidos do Espírito Santo, mas pediram a Jesus para despedir a multidão. Olha só, é uma incoerência, não é? O desejado fala, a passagem mostra que se estivessem fazendo o serviço que tinham feito anteriormente, teriam feito o mesmo que Jesus fez, tinham provido a necessidade dos 17 mil pessoas. Quem quiser baixa também, o desejado de todas as nações, pode baixar no YouTube de graça, tanto em áudio como no livro, ok? Fantástico. Aqui a passagem que eu copiei aqui para os irmãos, para falar para os irmãos. E interessante aqui, Eclesiástica, escrito por Salomão, né? Sabedoria de Salomão, Eclesiástica 11, verso 1 e 2, sabe o que fala? A alma generosa dá. O menino foi generoso, não foi? Tem criança que não dá não, se você pegar um brinquedinho, uma comida dele, ele grita com você. A alma generosa dá e nunca falta, mas aquele que retém, lá na frente vai precisar. Eclesiastes 11, verso 1 e verso 2, o livro da sabedoria. E no final, vamos fechar aqui com o livro de Jeremias, capítulo 12, quando Jesus falou para Israel: o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos de quem? Do oleiro, Senhor Jesus Cristo. E Ele vai nos reconstruir inteirinho. O objetivo dele é nos salvar espiritualmente, para que, se um dia nós estivermos aqui, alguns daqui estiverem mortos, na volta do Senhor Jesus, vai ressuscitar para uma nova vida, aguardar nos ares o Senhor, e todos aqueles que estiverem vivos no momento da volta de Jesus vão ser transformados, subir também e aguardar nos ares. E esses dois grupos, os ressuscitados e os transformados, vão se unir com Jesus nos ares e vão para a cidade santa. Esse é o objetivo que Jesus falou ali e está falando aqui para nós, depois de 2000 anos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e que possamos estudar esses 15 versinhos em casa para descobrir cada vez mais. E, se possível, vamos fazer uma quarta parte desse mesmo assunto no próximo evento. Em nome de Jesus. Vamos orar. Bom Pai, muito obrigado por estarmos aqui para falar de Ti, para estudar a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, a presença do Teu Espírito Santo. E cantaremos o hino agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.